Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe. É bom saber que Deus nos ama. É bom saber que somos amados, mas é essencial amar. O mais essencial é você amar. Ser amado é maravilhoso, é glorioso, mas nesse caso o benefício é de quem te ama. Agora, quando você ama, não importando se as pessoas te amam ou não, te querem bem ou não, o benefício é teu. É como o perdão. Se a pessoa recebe o perdão teu, vai ser maravilhoso para ela. Mas se ela não recebe, não te perdoa, não te afeta mais. O importante é você perdoar. Se te respeitam, maravilhoso, glorioso. Mas se não respeitam, você não se deixa levar pelo desrespeito alheio. Você mantém o seu respeito para com o próximo. Não é isto algo maravilhoso? Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Isso não é de homem, isso é de Deus. Quando você perdoa, o benefício é todo teu. A Bíblia é gloriosa. Meus irmãos, que Deus nos ajude, né? A sermos aquilo que nós queremos ser, precisamos ser e Deus quer que sejamos. Bem, ventos de doutrinas. É tempo, né? Sempre existiu ventos de doutrinas. Cabe a você discernir o certo, o errado. Por isso você deve examinar as Escrituras. A gente não vai cansar de dizer isto. Examinai as Escrituras. Jesus mandou os religiosos fazerem isto. Eles podiam dizer para Jesus: eu sei de cor salteado, mas você não examinou as Escrituras. Você sabe a letra, mas o benefício dela. E agora? Como você alcança o benefício das Escrituras? Está além da letra. É a vivificação dela na tua vida, no teu comportamento. Aí é importante. Paulo escrevendo a Timóteo, os ventos de doutrinas. Ele diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, as falsas doutrinas são fábulas e genealogias intermináveis. O que isso produz? Questões. Semente da serpente produz o quê? Produz edificação? Nenhuma. Produz questões, inimizades, porfias. Por quê? É uma falsa doutrina. Paulo nunca mencionou doutrina de serpente. A Bíblia. Filhos desta forma, filhos naturais, físicos de Satanás, nascidos da serpente. Eva produziu um filho da serpente. Que mentira! Isso não tem base, porque cada espécie produz segundo a sua espécie, disse Deus. Estão vendo? Então, ela não poderia produzir um ser humano de forma alguma. Verso 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Contender
Isso é do antigo pacto. Isso é do novo pacto. Isso não tem que fazer. Isso tem que fazer. Isso não tem. Contendas vãs. Para que isto? Cada um age segundo o seu coração. Se o seu coração tem Deus, você vai agir segundo Deus. Se tem o Satanás, você vai agir segundo Satanás. Não tem meio termo aí. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou assim. Não, em questão da fé. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Nem o que dizem, nem o que afirmam. Não tem base bíblica para provar aquilo que falam. Não, isso não tem que fazer, mas prova na Bíblia. Isso não existe, mostra na Bíblia que está errado. Eles não dão conta. Vão inventar segundo suas cabeças. Enganadores. Verso 8 do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Olha bem, meus irmãos, para quem é a lei? Agora, eu não quero trazer advertência, eu quero trazer apenas conselhos sobre o vento de doutrinas. Você se deixa levar, você vai se decepcionar lá na frente. Pensa no final lá da sua carreira, você dar com a placa decepção. Saul declarou, encontrou no final da sua jornada como rei de Israel com a placa decepção. Aonde ele foi? Consultar os demônios. Consultar os demônios. A pitonisa de Endor. Viu? Consultar mortos. Pitonisa de Endor. Ele sabia que aquilo era errado. Ele próprio mandou matar as feiticeiras, as pitonisas, os adivinhadores. Se for mandar matar os adivinhadores hoje, o que vai sobrar de evangélicos? Está todo mundo adivinhando o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, quando Jesus vai voltar, o que vai acontecer com fulano, com Beltrano. Estão todos tentando adivinhar. Decepção no final da carreira de Saul. Ele teve que consultar uma pitonisa de Endor. Por que ele não morreu antes de consultar, né? Baixou demais, afastou demais de Deus. A prática proibida determinantemente por Deus. Por quê? Porque não atentou para a verdade de Deus. Preferiu ouvir conselhos a não serem de Deus. Agora, escute aqui, meus irmãos. A gente vê a vida natural e aplica no espiritual. Preste atenção nisto. Quando chegar na hora do julgamento, aquele que te induz ao erro não responderá por ti, nem estará ali para te dar um copo de água, nem estará te confortando com alguma palavra. Hein? Toma o exemplo novamente do que está acontecendo no Brasil. Aquelas pessoas que foram induzidas para o 8 de janeiro de 2023 foram presas e estão sendo julgadas.
quem as induziu está lá para defendê-las? Não. Cada um responderá por si. Aqui lá no julgamento também de Deus julgue-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então não se deixe ser induzido por doutrinas diabólicas, porque esses líderes não vão responder por você. Não torça as escrituras, isso não tem problema, isso não faz mal, isso foi para os judeus, isso é para o fulano, isso é para o Beltrano, nada é para você. Congregar, para que isso? Isso aí não precisa. Tomar ceia, isso não precisa. Batizar, isso não precisa. Jesus não falou assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Vem um mercenário da fé e diz que não tem que se batizar. Lá vai os incautos. Parece que os corações endurecidos para fazer o erro, para errar, chegar no julgamento. Vê se esse camarada vai lá responder por você. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não é o outro que vai colher. O fulano de tal falou assim para mim. Você é uma pessoa que não sabe pensar? Se você é uma pessoa assim, que é teleguiado, você não é dotado de inteligência, de raciocínio, use o seu raciocínio para o bem. Examine as escrituras. Qualquer doutrina que chega aí, porque fez alguns milagres, eu vou que ele é homem de Deus. Homem de Deus por quê? Está te enganando. Como é que um homem de Deus vai enganar as pessoas? Não pode ser. Ele está com um dom de Deus sobre ele, que é dado sem arrependimento. Os dons e a vocação não precisam nem de arrepender de pecado. Então vejam bem como nós estamos examinando aqui a primeira carta a Timóteo. Para quem é a lei? Então veja, você não vai ter o seu falso líder respondendo por você na hora do julgamento. Definitivamente não terá. Você vai ter que encarar o juízo sozinho. Viu? Não tem outra oportunidade. Então veja agora Hebreus capítulo 13, rapidamente. Verso 5 a seguir: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver. Saltando 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora o nosso assunto. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Você não vai aproveitar nada se você não se conformar com a sã doutrina. Você vai seguir doutrinas de demônios pensando que está seguindo de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu, só combateu. Eu perguntei: é pecado dar o dízimo? Mas eles combatem, mas não sabem nem por onde começar a combater. Mas a resposta eu estou aguardando. E vou fazer mais outras daqui a um pouquinho, vocês que acham que conhecem as escrituras, né? Última escritura para essa meditação, Efésios 4:14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
antes seguindo a verdade em amor, em caridade, que é o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. E pronto. A igreja é o corpo e pronto. E o corpo não é composto por um só membro. Você não é o corpo de Cristo sozinho. Isso é mentira quando falar para você e você creu que você é individualista. Não. Nenhum órgão, nenhuma célula é sozinha sem as demais. Não precisa de congregar. Mentira do diabo. Se você pode congregar e não congrega, você está sendo enganado por uma falsa doutrina. E repito, no julgamento, aquele que te induz ao erro não responderá por ti. Observe o natural, já citei o exemplo. Todos os dias, novas pessoas estão pegando tantos anos de prisão, tantos anos, e são jovens, são de meia idade, são senhoras, senhores, tantos anos, já quase chegando a 70 anos, pegando tantos anos de prisão, por dar crédito a falsos ensinamentos, aí para contrárias às Escrituras, porque um cristão não entra nesses motins. Cristão apoia o que vence, ora pelo que vence, e não entra em motins para derrubar nem um nem o outro. Então, é conselho que eu estou dando. Não estou dando uma advertência. Eu estou falando segundo a Bíblia. Porque a lei é feita para quem? Não foi isso que nós lemos? Para aqueles que são obstinados. A lei é para aqueles que não obedecem às autoridades. E a palavra diz que nós devemos obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.